Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês toda a parte de análise e equacionamento do conversor Buck em modo de condução contínua. Então, só relembrando, modo de condução contínua ele vai ser visualizado nesse indutor aqui, onde a corrente dele vai ter um valor médio e a ondulação ela vai ficar em torno deste valor médio, nunca chegando em zero. Esse valor mínimo aqui, ele é um valor que nunca encosta no zero. Então, partindo para a parte da análise aqui, nós podemos identificar duas etapas de operação no conversor Buck, isso em modo de condução contínua. A primeira é quando este interruptor S ele está conduzindo. Se ele está conduzindo, automaticamente aparece a minha tensão E em cima desse diodo. Se essa tensão aparece aqui nesta polaridade, o diodo está reversamente polarizado, então ele está bloqueado. Com isso, eu posso redesenhar esse circuito desta forma assim. Vai ficar a minha fonte, um indutor, o capacitor e a minha carga R. Aqui o capacitor CO e aqui o meu indutor. Então vamos lá. O que eu tenho nesse ponto aqui? Aqui eu tenho a minha tensão E. E nesse outro ponto aqui a minha tensão VO, que é a tensão que aparece na carga aqui. Analisando a tensão em cima do indutor, eu posso estar verificando que a minha tensão VL nesta etapa, considerando o VL com esta polaridade aqui, ela vai ser a tensão E menos VO. Agora, nós temos a nossa segunda etapa. A segunda etapa, este interruptor aqui bloqueia, esse indutor aqui ele está carregado com uma corrente nesse sentido, e como ele está carregado, eu não posso simplesmente abrir esse circuito. Se eu abro o circuito, as derivadas de corrente aqui são elevadas, logo a tensão que aparece em cima desse indutor ela é elevada também. Então eu preciso que exista um caminho para que esse indutor aqui ele se descarregue nessa segunda etapa. O caminho que o indutor encontra é através deste diodo aqui. Então, este diodo será colocado em condução, para fazer com que este indutor se descarregue. Então, redesenhando aqui esta segunda etapa, eu posso redesenhar ela da seguinte forma. Isso aqui, o meu indutor, o capacitor e a minha resistência. Então, novamente eu tenho mais e o menos VL desta polaridade. Aqui eu vou ter o meu CO, o R, mais e menos VO nesta polaridade. E agora, se vocês verificarem aqui, o mais do meu VL está aqui no mesmo ponto do menos do meu VO. Se isso acontece, nesta segunda etapa, o meu VL vai ser igual a menos VO. Então aqui eu tenho duas equações para a minha tensão em cima do indutor. Então vamos lá. A primeira etapa, eu digo que ela tem um tempo, ΔT1, igual a D vezes TS. O D ele é igual à minha razão cíclica. Quem que é essa razão cíclica? A razão cíclica ela é o tempo em que o meu interruptor ele vai ficar conduzindo.
Então, o que eu faço? Eu pego esse tempo que ele fica conduzindo e divido pelo tempo total. Esse tempo total, ele é a soma do tempo da primeira etapa com o tempo da segunda etapa. Isso aqui nada mais é do que uma proporção. É uma proporção em relação ao tempo total das duas etapas, em que corresponde o tempo que o meu interruptor, este interruptor S aqui, ele vai estar acionado. Então, a partir de agora, eu tenho que o tempo ΔT1, ele equivale a dTs. A segunda etapa, ela é o meu tempo ΔT2, que ela vai valer 1 menos dTs. De onde que eu tirei isso? Bom, eu tenho que o tempo total, né, um ΔT total, ele tem que valer Ts. Se a primeira etapa vale dTs, né, eu tenho que a minha segunda etapa, né, alguma coisa, né, um x vezes o meu Ts, então isso mais isso, deve ser o próprio Ts. Então eu tenho Ts aqui e Ts desse lado. Corto todos eles, né, como se eu dividisse este lado por Ts, divido esse lado por Ts, e depois divido esse lado por Ts também. Isso vai me resultar que o x, que seria a proporção de Ts, que equivale à minha etapa 2, ela vai ser igual a 1 menos d. Então, daqui que eu tiro essa relação, né, do tempo ΔT2 de 1 menos d. Tendo agora, né, os meus dois tempos das etapas, eu consigo, né, fazer uma análise aqui em relação à tensão nesse capacitor, em relação às tensões dele. Em regime permanente, né, obrigatoriamente, a tensão VL ela tem que ser igual a zero, a tensão média. Então isso significa que se eu pegar a tensão do meu VL lá na primeira etapa, que ela equivale quanto aqui? E menos VO. Então na primeira etapa eu tenho E menos VO vezes D vezes TS, mais a tensão na segunda etapa, que é menos VO, vezes o tempo desta etapa, 1 menos D vezes TS. Tudo isso aqui dividido por TS tem que ser igual a zero. Se eu tenho TS aqui nos três termos, nesse e nesse, eu corto todos eles e eu consigo encontrar que E vezes D menos VO vezes D menos VO mais VO vezes D é igual a zero. Ó, aqui eu tenho menos VOD e aqui eu tenho mais VOD. Então esses dois termos aqui eu consigo cortar. Disso eu vou ter que o E vezes D é igual a VO. E a proporção que seria, digamos assim, um ganho desse conversor, o ganho ele vai ser medido por VO por E, que seria a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, equivale ao meu D. Então o D, que é a razão cíclica, também é a relação VO por E. Esta relação ela também é conhecida como ganho estático. Então aqui eu tenho o ganho estático do meu conversor. Isso significa que se eu tenho os dados de projeto, né, então a tensão de saída é um dado de projeto. A tensão de entrada também é um dado de projeto. Eu consigo determinar qual que vai ser a razão cíclica que o meu conversor vai operar. Esse vai ser, né, a primeira
a primeira variável do circuito que eu vou determinar. A segunda é em relação ao valor do indutor. Então vamos lá. Tensão do indutor é igual a L vezes D e L. D e L de T por dt. Só que percebam aqui uma coisa, né? A tensão, tanto na primeira etapa, que é essa aqui, quanto na segunda etapa, que é esta tensão aqui, elas são constantes. Se a tensão é constante, eu posso, né, escrever que isso aqui é igual a L vezes delta IL por delta T. Aí eu posso ir lá na minha primeira etapa e dizer que o meu VL, né, durante a primeira etapa, é L vezes delta IL por delta T. Quem que é o delta T? O delta T é o tempo da primeira etapa, D vezes TS. E o VL é a tensão do indutor nesta primeira etapa. Então eu apago esse VL aqui e coloco qual é o valor da tensão real, que é E menos VO. Se eu isolar o L, eu vou ter E menos VO vezes dTs divididos por delta IL. Então aqui eu tenho a expressão para o meu indutor. Só que percebam que entra este cara aqui, ó, um delta IL. Quem que é o delta IL? Delta IL vai ser o projetista que vai determinar, né, o seu valor. Então, este L aqui, ele tem uma corrente média que é igual a IO. Para determinar o delta IL, eu vou dizer que ele vai ser X% do meu IO. Então, quem determina a ondulação desse indutor é quem projeta o circuito. Se a aplicação, né, ela deixa com que essa ondulação seja maior, eu posso deixar uma ondulação maior. Se a aplicação ela precisa de uma corrente bem contínua, de uma tensão bem contínua na saída, eu, né, consigo diminuir essa ondulação. Lógico, menor a ondulação, maior o valor da indutância. Aí depende exclusivamente da aplicação e das características que eu desejo do circuito. Então, agora eu preciso determinar, né, mais uma característica do circuito, mais um componente, que seria a capacitância. Então eu sei que o capacitor, ou melhor, né, eu sei que a corrente no capacitor ela é igual a capacitância vezes dVc de T por dt. Isso eu também posso fazer aquela aproximação de C vezes delta Vc por delta T. Isolando, né, a capacitância aqui, eu tenho que o capacitor ele vai ser igual ao IC, que é a corrente média no capacitor, vezes delta Vc por delta T. Agora vamos analisar aqui, né, a primeira etapa. O capacitor, ele não passa por ele a corrente média. Então, a componente média da corrente no indutor, ela vai passar para a minha carga. Então, ela vem para cá. E a componente alternada vem para o capacitor. Quem que é a componente alternada? A componente alternada, ela vai ser aquela ondulação ΔIL que eu vou definir na hora de fazer o projeto. Então, se vocês analisarem a corrente no capacitor, ela vai ser uma corrente
desta forma aqui. Ela vai subir, depois ela cai, né? E este ciclo ele vai se repetindo. Daqui até aqui, nós temos TS. Esta parcelinha aqui, né? Ela é TS sobre 2. Como que eu sei isso? Bom, a corrente média do capacitor em regime permanente, ela é 0. No indutor, a tensão em regime permanente, tensão média em regime permanente é 0. No capacitor, a corrente média em regime permanente é 0. Se ela é 0, e eu sei, né, analisando as formas de onda, que esta área aqui é igual a esta área aqui, para a corrente média zerar, eu preciso que isto aqui, né, tenha o mesmo período de tempo que isso aqui. Então assim eu consigo saber que o tempo é TS sobre 2. Esta ondulação total aqui é delta IL. Então daqui eu consigo também tirar que isso aqui é delta IL sobre 2. Então a corrente média, né, o IC médio, neste período TS sobre 2 aqui, né, percebam que ele é 2 triângulos retângulos quando eu faço essa divisão aqui. A área de um triângulo retângulo é a área de um quadrado divididos por 2. Então, se eu tenho 2 triângulos retângulos aqui, eu poderia, né, fazer uma aproximação de que isso aqui é como se fosse isso aqui. A partir disso, eu consigo definir, né, que a minha corrente no capacitor média ela vai ser o delta IL sobre 2, tudo isso dividido por 2, que vai ser delta IL sobre 4. Então isso aqui vai ser a minha corrente média, né, neste intervalo de tempo aqui, TS sobre 2. Se eu substituir aqui na minha fórmula do capacitor, que é esta aqui, eu sei agora qual que é a minha corrente média e sei qual que é o meu tempo. Então disso eu tenho que C é igual, ou melhor, IC é igual C delta VC por delta T. Quem que é o IC? Delta IL sobre 4. O C é quem eu quero descobrir. Delta VC, assim como o delta IL, eu defino na hora do projeto. Então depende da ondulação de tensão que eu quero na minha carga. E o tempo TS sobre 2. Isolando o C, eu tenho que C é igual ao delta IL sobre 8 vezes TS delta VC. Então, este 2 aqui sobe multiplicando lá em cima. Este TS passa multiplicando o delta IL. Né? Aí o 2 que veio aqui para cima eu vou passar multiplicando esse 4, que vai me resultar nesta expressão aqui. Então aqui eu tenho o delta IL que eu já defini, né, para descobrir o valor do L. O TS eu sei qual que é, delta VC eu vou definir, e aqui uma constante 8. Então esse aqui vai ser o valor da capacitância que eu preciso para o meu projeto. Então reescrevendo as equações que eu preciso aqui, né, tendo o meu VO e tendo a minha tensão E, eu consigo definir meu D, que é VO por E.
Descobrindo D, eu posso calcular, né, o valor do L. O valor do L está aqui em cima, que é E menos VO dTs por delta IL. Então fica E menos VO vezes dTs por delta IL. E por fim, né, o valor do capacitor, delta IL TS divididos por 8 delta VC. Com isso, vocês conseguem fazer o projeto de um conversor buck operando em modo de condução contínua. Lógico, na implementação é necessário fazer, né, toda a análise de perdas, estimar os valores eficazes, valores médios e verificar, né, qual vai ser a eficiência desse circuito. Aqui nós temos um valor também um valor médio importante de ser analisado, que está relacionado com a carga. Eu vou definir que a corrente na carga, a corrente que desce nesta carga aqui, ela é uma corrente IO. Se eu falei, né, que no capacitor a corrente média em regime permanente ela é zero, eu posso definir então que a corrente IL vai ser a mesma corrente IO. Então a relação que eu tenho é que o IL é igual a IO. E realmente, em regime permanente, esta igualdade aqui ela pode ser visualizada. Então, aqui eu já consigo definir qual que vai ser a corrente média do indutor. Eu também posso definir qual que vai ser a corrente média da entrada. Eu estou trabalhando primeiramente com um circuito ideal. Se esse circuito é ideal, potência de entrada é igual a potência de saída. Quem é a potência de entrada? A minha tensão E vezes a minha corrente de entrada, IE, vai ser igual a VO vezes IO. Na saída, eu tenho uma tensão VO e uma corrente IO. E eu tenho a minha resistência. O meu IO, eu posso estar escrevendo como uma relação VO por R. Reescrevendo isso aqui e já isolando o meu IE, eu vou ter VO vezes VO por R, que agora vai ser o meu IO, divididos por E. Então, o IE, que é a minha corrente de entrada, ela vai ser VO quadrado divididos por R vezes E. Então, isso aqui é a minha corrente média de entrada. Verifiquem que a corrente média de entrada, ela também vai ser a corrente média neste interruptor S aqui.